Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Sueli, em fevereiro desse ano, ou seja, 2021, contraiu o vírus da Covid-19. Depois de um tempo, ela precisou ser internada. Foi para a UTI, onde precisou ser sedada e entubada com ventilação mecânica por 8 dias. Foi aí que ela teve uma EQM muito esclarecedora sobre vida e morte. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Sueli. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, que eu sei que é recente, e que você teve também outras experiências. Por favor, nos conte tudo. Agora é com você. Muito obrigado desde já. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Carlos, por essa oportunidade. Eu me chamo Sueli Pinheiro, moro atualmente em Porto Alegre. Tenho 59 anos de idade, estou aposentada, né? Me formei em nutrição, nutricionista aposentada, e vou começar a contar para você toda essa vivência que eu tive, né? A começar do ano de 1999, foi um marco na minha vida, porque em 97 eu tive um filho, menino, de nome Leonardo, uma criança linda, e aos 2 anos de idade, ou seja, em 99, ele começou a apresentar uns probleminhas de pele, de alergia, assim, coisa comum em criança. A gente foi em vários médicos, eu e meu marido, a gente procurou vários médicos e tudo, aí ele foi tratado e estava melhorando, e num certo dia, dentro de casa, no dia 6 de janeiro, ele me chamou, ele tinha um quartinho dele, ele foi lá, me chamou, mamãe, mamãe, e nós fomos para a sala, porque ele gostava muito de ouvir música, rádio. Naquela época tinha aqueles 3 em 1, né? E aí ele apertou para ouvir a música e eu estava com a minha mãe no telefone. Aí eu observei que ele caiu. E achei que ele estava brincando. Desliguei o telefone rapidamente e fui olhar. Quando eu fui olhar, ele estava morrendo. Então foi uma situação extremamente traumática para mim. Eu estava sozinha em casa. O que eu fiz? Eu abri a porta do meu apartamento, comecei a berrar para ver se alguém escutava e ao mesmo tempo eu pudesse estar fazendo respiração boca a boca nele. Eu nem soube fazer direito, né, porque o desespero é tão grande. Nisso veio, a gente conseguiu, né, meu marido veio, a vizinha ouviu meus gritos, ligou para o meu esposo, que trabalhava bem ali pertinho, ele veio correndo, levamos ele para o pronto-socorro. Ele foi, na verdade, ele foi através da SAMU, né, e levaram até o pronto-socorro, e lá a gente teve a triste notícia que não conseguiram reanimar ele. E daí começou uma longa jornada na minha vida, porque eu sempre tive medo da morte. Isso se agravou depois dessa fatalidade. Então eu tinha um sentimento horrível, sofri muito. Eu perdi o chão, a gente perde o chão. Você podia estar em qualquer lugar que você não se sentia naquele lugar. A gente perde tudo. Mas foi ali, através desta fatalidade na minha vida, tá? Porque quando eu vi ele no chão, eu senti que só ficou o corpo dele ali. Isso foi um sentimento que eu tive. Mas que alguma coisa que animava aquele corpo foi para outro lugar. Eu estou sendo honesta contigo, foi exatamente isso que eu senti. E eu fui em busca desse lugar. Então, a partir daí, eu comecei a ler, né? Amigos meus me presenteavam com livros de espiritismo. Li também o Charles Leadbeater, que era um amante da teosofia, né? Seguidor da Madame Blavatsky, que é a fundadora da teosofia. Comecei a ler vários livros, né? De várias budistas, tantos outros, né? Que existiam, que estavam disponíveis. Comecei a ler. Mas eu tinha muita dificuldade
Porque, para me ajudar, as pessoas me levavam num centro espírita, me levavam dentro de uma igreja, me levavam até as carmelitas, né? Tudo para trazer um certo conforto, para amenizar o meu sofrimento. Fiz tratamento com psicóloga, né? Para aguentar tudo isso. E nessa caminhada, né? Onde eu transitei por tudo, eu acabei por decidir que eu precisaria experimentar, na verdade, alguma coisa que me desse certeza desse lugar. Porque até então, tudo que eu tinha vivido não me trazia certeza de nada. Me parecia muito comum o que diziam, não, ele está bem, não, ele está em paz, está no reino dos céus. Então aquilo não me confortava. Inclusive uma mãe, né, muito religiosa, que também perdeu uma filha, ela me disse, Sueli, entrega para Deus. Quando ela falou isso para mim, você não faz ideia do que eu senti, Carlos, porque a dificuldade que eu tinha de entregar para Deus. Falei, mas Deus foi cruel comigo. Ele tirou meu filho faleceu, ele ainda usava fraldas, quem é que vai cuidar dele? Olha só, tudo isso aí eu pensava. Então, passado tudo isso aí, o que aconteceu? Uma vez por semana a gente ia visitar meu sogro, que morava perto de mim. Meu sogro e minha sogra. Então eu fui até lá e fui até a biblioteca dele para ver se teria algum livro que eu pudesse ler, né? Que me interessasse. Eu me deparo com um livro chamado Telefone para o Além. Peguei esse livro, abri a primeira página e vi uma dedicatória, que era da filha dele, porque meu sogro, ele também perdeu uma filha com 22 anos de idade, de câncer. E aquilo ali me deu uma emoção muito grande quando eu abri aquele livro. E o conteúdo daquele livro, ele trata da transcomunicação instrumental. Ele é o livro do Friedrich Jungerson, que é um dos pioneiros. E a história dele, o que ele conta, é uma coisa fantástica sobre a experiência que ele teve, né? E aquele ali começou a me encantar. Aí eu fui para a internet buscar orientação sobre esse tema, transcomunicação instrumental. E consegui um contato com 2 pesquisadores que já tinham trabalhos nessa área. Começaram a me orientar como fazer. E eu comecei a fazer. Né? O que é a transcomunicação instrumental? Só para que as pessoas entendam. A transcomunicação, é a comunicação transcendental através de equipamentos eletrônicos. Os espíritos se comunicam através de aparelhos eletrônicos. Pode ser através de gravador, de rádio, de televisão. Isso não é a gente que provoca. Isso aí começou eles, né, se comunicando, deixando mensagem gravada em gravador. As pessoas estranhavam aquilo e começaram a pesquisar sobre isso aí. Hoje você pode, né, fazer as tentativas através desses meios e, em alguns casos, tem resultados. Em outros, não. Isso varia muito. Feito isso, eu comecei a buscar, né, a transcomunicação. Então, se tornou para mim um grande trabalho de pesquisa, onde eu respeito muito, levo muito a sério, tive contato com vários pesquisadores e renomados pesquisadores fora do país e aqui do país também, né, sendo de fora do país físicos, né, e tantos outros. Dr. Ernest Senkovsky, né, que enquanto estava em vida, eu estava tratando com ele do assunto, e ele caiu em casa, assim, bem no período que eu estava conversando com ele, foi hospitalizado e veio a falecer, uma pessoa já de bastante idade. Ele era físico, né, ele foi até perito da Unesco, assim, uma pessoa muito renomada, muito séria. Tem um livro que ele me mandou da Alemanha, assim, de 400 e poucas páginas em alemão, que eu gostaria até de traduzir, mas infelizmente ainda não tive condições de fazer isso. Mas ali é a matemática da transcomunicação, tá? Então, isso aí foi que trouxe conforto para mim. Eu fiz as minhas tentativas, diante da minha realidade, daquilo que eu vivenciei,
eu obtive algum resultado positivo em relação a isso, tanto em imagem quanto em voz. Isso aí foi me acalentando, mas eu sempre tenho dentro de mim a desconfiança. Ela me permeia, assim, ela tá, né, será, não será, vamos confirmar, mas, por exemplo, algumas coisas que eu passei, né, eu falei assim, mas como que ele sabia que eu estava fazendo tal coisa? Porque eles comunicavam para mim, assim, olha, eu tô te vendo, você tá tal coisa, então você davam conselhos para mim. Falei, puxa vida, mas dando conselho para mim, sabe? Então foram coisas que me fizeram pensar em diversas possibilidades, vamos dizer isso. Passou-se o tempo, eu me tornei uma divulgadora da transcomunicação instrumental, faço isso por amor, porque na verdade, um instrumento que me traz força, né, que me acalenta nos momentos que eu preciso. E hoje eu trabalho com a transcomunicação instrumental a título de ensinar as pessoas, de divulgar, né, já dei algumas palestras no Brasil, a gente já fez alguns eventos, né, de oficinas, né, para ensinar as pessoas a fazer, como é que se faz, né, que é uma das orientações que também eu dou, que é primeiro tem que conhecer o que é, como fazer, né, porque nada é mágico, existe um risco de erro também muito grande nessa prática, a gente tem que ter cuidado, mas assim, é o que eu pude experimentar por mim mesma, sabe, faço isso até hoje. Diante disso, agora, no início de fevereiro, vamos vir agora conhecendo um pouco da minha experiência de quase morte, né? No início de fevereiro deste ano, 2021, eu contraí o vírus da Covid-19. Alguns estão dizendo, a gente não sabe, se é a nova variante. Provavelmente é, porque ele foi bem agressivo. Aqui onde eu moro, como a gente sabe em todo o Brasil, né, Carlos? Tá um caos, né? Mesmo os hospitais particulares, tá um caos. As pessoas estão falecendo, né? As pessoas estão em fila de espera. Eu tive sorte, porque foi no início de fevereiro, porque o pós-carnaval, que foi lá acho que foi lá pelo dia 15, 16, se não me engano, entre essa semana aí, piorou muito, aí eu estava no hospital ainda. Mas, ao pegar o contrair, que eu desconfiava que eu estava com o vírus, era muita dor de cabeça. Assim, ó, não tinha posição para eu colocar a minha cabeça. Comecei com uma tosse seca, que não persistiu depois, uma dor no corpo, aí eu tive diarreia, um enjoo, assim, ó, e vai começando a te deixar mais fraca. Então, o que a gente fez? Todo mundo aqui em casa pegou. Meu filho pegou, meu marido pegou, a minha irmã, que é vizinha de porta, pegou, meu cunhado, a minha outra irmã, que não estava tendo contato físico, pegou casualmente no mesmo período, os filhos dela pegaram, então assim, pegou toda a família. Eu comecei a me sentir mal, falei, bom, eu vou até o hospital. E fui. Passei pela triagem, fiz o PCR, deu positivo, resolvi ir até a emergência do hospital, eles fizeram o exame em mim e verificaram que meu pulmão estava limpo, fizeram tomografia. Me deram Dramin, porque eu tinha muito enjoo, estava muito enjoado, com muita dor de cabeça, e viram, olha, Sueli, vai para casa, né, eu estava com um pouco de febre, toma o Tilenol, né, e faz repouso, e vamos observando. Vim para casa. Comecei a passar mal, a piorar. Aí meu filho imediatamente já comprou um oxímetro e começou a me monitorar. Como eu tenho um sobrinho que é médico, né, mas ele não é daqui dessa cidade, então meu filho é muito amigo dele, então eles ficavam se conversando, assim. Aí chegou num ponto, e eu falando com os médicos também, eu procurei tudo quanto é médico, minha ginecologista, procurei vários médicos para poder me auxiliar, né, no que fazer. Eu comecei a piorar. O meu filho observou que a minha saturação estava diminuindo.
Então ele falou, mãe, vamos para o hospital de novo. Me levaram para o hospital. Lá eu fiquei na ala onde tinha um monte de pessoas sendo medicadas, todas elas com Covid, várias pessoas, jovens, de tudo quanto é idade. Uns foram liberados e veio uma médica conversar comigo e ela disse, Sueli, eu sou a doutora tal, eu vou cuidar do teu caso, a gente achou melhor que tu ficasse internada. Aquilo me deu uma coisa assim, ai meu Deus do céu. Né? Fiquei pensando, com medo de morrer, sabe? Com medo de morrer. Tomei soro, estava me dando soro, já começou com a medicação ali mesmo, porque não tinha leito disponível, né? Então eu fiquei ali na poltrona ali horas. Aí depois fui para um setor de emergência, fiquei também, até que foi pouco tempo, fiquei umas 4 horas lá esperando, mais ou menos isso, e depois foi liberado um quarto para mim. Você não pode ficar com nenhum acompanhante, por causa do risco do contágio. Então assim, ó, toda pessoa que está com o Covid, ela é potencialmente transmissível. Então assim, ó, não, parente nenhum pode ficar com a gente. Você fica sozinho. E eu fiquei sozinha no quarto. Fui pro quarto, os enfermeiros lá, eventualmente, quando a gente vai pro quarto, eles vão monitorar os sinais e tudo mais. Então eu fiquei, acho que basicamente 5 dias, 6 dias no quarto. Fui piorando, Carlos. Até que chegou um ponto que eu não conseguia mais comer. Tamanha fraqueza, te dá uma fraqueza absurda. Você não consegue nem levantar a mão, tá? Comecei a piorar, aquela febre, insistindo, e vai, eles me monitorando. Aí eu levantei, uma hora para que eu queria ir até o banheiro, eu desmaiei 2 vezes. A sorte, que quando eu senti que eu ia cair, eu apertei naquela campainha que tem de segurança para chamar os enfermeiros, né? Eu apertei. Aí eu vi que eles me encontraram, vários assim, em volta de mim depois. Eu estava no chão e me colocaram na cama depois e viram que eu estava com quase 39 de febre. A partir desses episódios, a médica chegou até mim e disse assim, Sueli, para a gente ter mais segurança, vamos até a UTI. Eu vou te mandar para a UTI. Até porque tu não está tendo uma resposta, mesmo com oxigênio, tá, de saturação boa. E eu subi para a UTI. Ao chegar lá, eles me fizeram uma incisão, né, para botar eles chamam de acesso, né, é como uma microcirurgia que fizeram. E eu tava ali, com um medo absurdo. E eu falei para ela, não me deixa morrer. Eu preciso viver. Porque eu quero voltar pro meu filho. Eu pensei muito no meu filho, João Henrique. Foi a coisa que eu mais pensei, embora eu tenha outro do outro lado, eu sentia que não podia acabar ali. Foi isso que aconteceu. Quando ela me disse que achavam melhor eu ser entubada para eles tentarem, né, essa alternativa de eu melhorar por causa da minha saturação e tudo mais, eu usei a máscara aquela que é um fluxo, né, que eles colocam, assim, muito oxigênio e tudo, tentaram de tudo, fui muito bem atendida, e nisso, eu pedi para ela, não me deixa morrer, aí eu fui sedada. Eu não sei te dizer o tempo disso, tá, o tempo que durou essa sedação, ao ponto aí é que começa a minha EQM. Eu me vi, de repente, depois que eu fui sedada, eu me vi de pé, a uma distância de 1,5 metro, mais ou menos, da cama que eu estava deitada. Eu vi meu corpo ali. Eu escutava os médicos conversarem entre eles. Procedimentos normais. Não sei exatamente dizer o que era, mas sei que eram procedimentos normais que eles tratam. Ah, isso, aquilo, me alcança isso e tudo mais. Eu ouvia eles falar e eu vi meu corpo.
ali, deitado, sendo carregado. Inclusive, quando eu acordei, eu só vou ir adiante um pouquinho para poder entender, eu perguntei para a enfermeira que estava ali comigo, eu falei assim, olha, eu olhei para ela e disse assim, eu vi quando vocês carregaram o meu corpo. Eu estava de pé olhando isso, e ela me disse que nós deveríamos ter te colocado de bruços. Até não entendi, até hoje eu não entendi por que ela me disse isso. Mas voltando. Só esclarecendo, esse comentário que você fez foi um comentário sobre um futuro depois de você ter voltado da EQM, que você conversou com a enfermeira que cuidou de você naquele instante. Naquele instante você estava sendo levada para a UTI? Não, naquele instante que eu comentei da enfermeira, que eu perguntei para ela. No instante em que você viu o seu corpo sendo levado. Estavam deslocando o meu corpo, eu já estava na UTI. Estavam deslocando para onde? Não sei. Estava carregando a minha cama, provavelmente para me entubar. E diante disso aí, quando eu vi o meu corpo, é tudo muito automático. Porque você vai tendo ações, você vai tendo... Eu vi aquilo em plena consciência, aquela cena. Sabe, eu vi o meu corpo sendo carregado e eu fui procurar ajuda, Carlos. O que eu fiz? De repente eu estava andando, comecei a andar, a procurar um hospital. E eu me vi andando. E eu cheguei nesse hospital. Era um outro hospital que eu conheço aqui em Porto Alegre. Cheguei, vi até a escadaria do hospital, me vi andando, olhei assim, eu vi as minhas pernas, até tudo em tom muito claro, em branco, assim, sutil. E, de repente, eu fui atraído por uma luz muito forte, uma luz branca. Mas era uma imensidão aquela luz. Quando eu fui atraída para essa luz, chegou um ser, né, que era um feminino, e ela disse para mim, Sueli, aqui é um hospital provisório, onde nós estamos recebendo os pacientes que têm vindo com Covid, para poder ajudar. Eu sou a médica de plantão de hoje, ela me falou. Ela me deu um tempo ali e eu vou cuidar de você. Eu não vi o rosto dela. A voz dela era muito serena, muito tranquila. Aquilo me deu uma paz. Eu senti que eu estava acolhida, eu senti que eu ia sobreviver, eu senti muitas coisas boas. E era um lugar enorme. Enorme. E ele se localizava, pelo que eu senti ali, que eu vivi, embaixo do prédio, na área social do prédio, onde meu cunhado mora, porque ele mora perto desse hospital. O mais incrível, era como se tivesse montado um hospital de campanha ali na área social e estavam ajudando, porque chegavam muitos, vamos chamar de espíritos, muitos espíritos, né? Porque meu corpo estava num outro hospital e eu estava ali. Então chegavam muitos, eu via muita movimentação. Não via os rostos, mas via muita movimentação. Pessoas chegando e tudo, e os médicos cuidando, né? E daí eu comecei a escutar a voz do meu cunhado. Coisas triviais, ele conversando com a minha cunhada. Eu escutava a voz dele. Ele pedindo alguma coisa para ela, ele como se estivesse dentro de casa conversando com ela, coisas normais, de dia a dia. Me alcança isso, não sei o que lá. E eu pensei, puxa, será que ele não vai vir aqui me ver? Eu estou aqui tão pertinho dele. E nisso, se descortinou
uma outra cena, assim, na minha frente, onde estávamos várias pessoas, vestida com um avental, aquela roupa de hospital que eles colocam, que é um aventalzinho de cor laranja, não era branco, não era azul, bem diferente do que eu estava usando no hospital, que lá tinha cores variadas, um azulzinho, às vezes um rosinha, não, era cor laranja. Várias pessoas numa sala de nebulização, mas uma coisa diferente, estávamos todos em círculo, e eu vi a minha irmã, a mais nova, que eu não sabia que ela também tinha sido hospitalizada. Eu não sabia disso, porque ela entrou no hospital, eu fui entubada, vamos supor assim, no dia 15, e ela entrou no hospital no dia 16. Foi algo assim. E eu não sabia que ela tinha ido para lá. Já estava entubada. E eu conversava com ela. E ela me orientava como é que eu tinha que fazer para aspirar. Então vinha naquela sala, assim, com um monte de pessoas em círculo, vinha assim, ó, aquela fumacinha, sabe? Que não era... A gente sabe que nessa vida aqui, a nebulização é individual. A gente coloca aquela máscarazinha e fica nebulizando. Lá era diferente. A fumaça vinha do ar, assim, era uma sala que vinha fumacinha do ar, ela ficava assim, que chegava, tu não conseguia ver o outro, que estava ali do outro lado. Aí você inspirava, aquilo dava um alívio maravilhoso. E eu continuava conversando com ela. Ela falou assim, agora inspira, Sueli, ela dizia para mim. Eu falei, ai, mas que coisa maravilhosa. Então eu ficava esperando o novo momento dos jatos de nebulização para poder dar aquela sensação gostosa de que a gente ia abrir os brônquios, respirar. Eu falei, ai, que coisa boa. Sabe? Foi uma coisa incrível. E estávamos em muitos ali. Mais adiante, passada essa sensação e tudo mais, eu também me vi deitada. Quer dizer, me vi não. Eu estava deitada numa cama, que eu sabia que eu estava ali, com várias camas do lado, vários do lado. Tinha um do lado do outro ali. Ali como se fosse uma... Me lembrou até um altar. Eu digo que é um altar de igreja pelo seguinte, por causa do tom de luz que tinha. Uma luz de vela, vamos dizer assim. Tá? Uma luz de vela, uma luz muito gostosa, meio âmbar, assim, sabe? Tava tudo muito gostoso, eu respirava normal, eu só estava deitada ali com várias pessoas do meu lado, nas suas camas também. Era um monte de pessoas. E eu escutava uma música que eu não conhecia até então. Essa música, ela dizia assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Então eu ouvia esse refrão, só esse refrão. Vozes masculinas e femininas. Era uma delícia. Eu fiquei escutando aquilo, eu não posso dizer tempo, mas é como se fosse os 8 dias que eu fiquei 8 dias entubada. Os 8 dias eu escutei aquela música. Inclusive depois, quando eu acordei, continuei escutando. Os 4 dias. Então aquele ficava, aquela música. E eu rezava. Eu rezava muito. Falei, meu Deus. Rezei para Jesus. Rezei para quem você pode imaginar, eu rezei. Tá? De todos aqueles que eu lia. Eu rezei até para Bezerra de Menezes. Tá? Que era um espírito, né, muito conhecido, muito respeitado dentro do espiritismo. Então, eu pedia para ele, a falange, que os espíritos me ajudassem, que eu precisava voltar, tá? Que não me deixassem morrer. Rezava, Pai Nosso, Ave Maria, tudo isso, rezava. Rezava, assim, consciente que eu estava rezando, né, e pedindo. Em seguida, eu me vi dentro de um quarto. O quarto estava escurinho, com uma corzinha, com uma luz muito
muito pouquinha, mas ao ponto de eu ver o meu filho ali e meus 2 sobrinhos ali comigo. Mas para minha surpresa, tá? Eu deitava na cama e eu olhei para baixo, que eu vi que algo se mexia perto de mim. Eu não tinha aparelho nenhum, não estava com nada. Eu estava só na cama. Eu olhei para baixo e vi a minha cachorrinha. Uma cachorrinha que eu tive por quase 15 anos. O nome dela era Pituca. Era uma Cocker Spaniel, cor caramelo. Ela ficava do meu lado. Então ela se movimentava, mudava de lugar, mas se enroscava sempre pertinho de mim. Ela dava uma volta, voltava e ficava ali do meu lado. A Pituca. Coisa mais querida. Ela foi em 2014, quando ela partiu, né? Já velhinha, partiu já com bastante idade, 15 aninhos, e ela estava ali. Então, eu quase como se eu estivesse me sentindo em casa, né? Tudo que eu conhecia estava ali perto de mim. Eu não senti em nenhum momento dessa experiência, senti medo, tá? Eu só que pedia para voltar. Senti dor, não senti nada. Nesse mesmo quarto que eu estava, onde a minha cadelinha estava do lado, eu olhava para cima como que se abrisse uma tela enorme. Uma tela de TV. Vamos dar esse exemplo aí, porque fica difícil eu explicar como é que foi feito isso, né? Porque ali, tudo que vinha para mim, as orações que vieram para mim, que eu sei que foram muitas pessoas, eu tenho um grupo de amigos também, de mais de 60 pessoas, que se reúnem toda semana para estudar, e eu sei que eles fizeram muitas orações. O meu filho participou digamos assim, dessas orações, e eles emanavam para mim tudo isso. Foi uma força muito grande. E eu recebia isso aí, nessa tela como TV, em forma de imagem. Então era como as orações chegavam em forma... é como você pegasse um monte de tinta, jogasse, e as tintas iam formando o desenho. Então se formavam flores coloridas, de cores, eu chamo de cores de luz, porque elas têm uma frequência de luz diferente do que a gente conhece aqui, de cor. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, Carlos. Mas assim, ó, o vermelho é um vermelho com mais brilho. O turquesa é mais turquesa. O azul é mais azul. O lilás é mais lilás. E elas parecem ter brilho. Então eu olhava para essa tela, ficava esperando, ia formando as flores, a coisa mais linda. Então aquilo ali foi eu ficava como uma observadora mesmo, olhando aquela beleza. E me dava um bem-estar tremendo. Me dava paz. Era lindo demais aquilo. Era lindo demais. Nisso, é como se fossem várias telas. Eu olhava um pouquinho além, sumiam as flores. Às vezes elas voltavam com frequência. Aí eu virava e olhava e via de novo. Mas eu via outras imagens também. Eu vi um espiral em luz, né, numa luz amarela, né, se formando assim, um espiral, fazia assim, né, e eu ficava olhando para ver onde é que ele ia dar. Mas ele só ficava assim. Eis que, nessa tela, nessa grande tela, começaram a aparecer rostos. É como se alguém está debaixo d'água, numa piscina, e levantasse, sabe? Que vem e levanta e aparece o rosto. Então, nessa tela, a cor das faces, tudo, o tom de pele, era um tom de pele também, sabe essas ecografias feitas atualmente, em 3D? Que é um tom mais alaranjadinho, mais dourado, mais... né? Não é que nem antigamente que era preto e branco. Então, era nessa cor que eles apareciam. Então, o que eu vi ali nessas telas? O que eu vi? Eu vi a minha mãe, já falecida, ela botou o rosto. Então, eu via eles daqui para cá, ó, dava para ver os braços, né? Como assim, daqui para cima. Ela botou o rosto, serena, bonita, saudável.
O meu pai, também falecido, eles todos joviais, assim. E meu pai falava comigo. Ele gesticulava, ele falava, ele conversava comigo. Eu não ouvia a voz dele, eu sentia a voz dele. É uma coisa diferente. Então, eu sentia que ele não estava gostando que eu estava ali. É como se ele dissesse para mim, você não tem que estar aqui. E eu vi o meu filho. O meu filho colocou 2 vezes o rostinho, embora ele tenha falecido bem criança aqui, com 2 anos de idade, eu o reconheci. Ele sorria, ele colocou 2 vezes o rostinho ali, para se mostrar para mim. E eu comecei a rir, eu fiquei feliz de ver ele. Eu só não conseguia alcançar, porque eles só apareciam para mim. Qual a idade aparente do seu filho, quando ele apareceu? Uns 20 e poucos anos. Ele jovem, assim, um adulto jovem. Né, o rostinho, eu me lembro até agora do olhinho, que ele tinha um olhinho mais puxado, assim, ele sorria, ele estava feliz, mostrando que estava feliz. E outras pessoas que apareceram nessa tela que eu não conheço, outros rostos, né? Alguns transcomunicadores, uns que eu conheci aqui, não digo nem pessoalmente, né? Mas outros que eu não conhecia, só através da literatura. Foram eles 3 transcomunicadores. Doutor, quem conhece transcomunicação sabe quem foi, Dr. Ernest Enkowski, que foi o primeiro que se apresentou para mim. Klaus Schreiber, que foi o precursor, digamos, da transimagem, que é através da TV, né? Que ele conseguiu captar espíritos através da imagem, através da televisão. O Adolf Holmes, que era uma sumidade em fenômeno, né, tinha um trabalho maravilhoso, espontâneo também. Hannah Buschbeck, que também foi uma pesquisadora. E engraçado, o que eu mais me lembro, Dr. Ernest Enkowski, ele apareceu rindo para mim, e o Klaus Schreiber apareceu mostrando uns aparelhos para mim, que eu não consigo definir, mas eu vi que eram aparelhos. Eles tinham umas certas antenas, tá? Eu não consegui definir, né? Agora eu não me lembro, mas eu vi atrás dele alguns aparelhos que tinham, que seriam algumas antenas. Essa visão toda, ela aconteceu durante para mim, era bastante tempo. Então eu ficava vendo nessas imagens aparecendo, voltava para as flores, via as flores, elas iam surgindo. Então aquela que era importante, eu acredito, tá? Pelo menos o que me pareceu, que era importante de eu ver, ela se tornava principal na tela para mim, entendeu? Então assim, as flores aparecendo com muita frequência, as imagens do meu pai, da minha mãe, do meu filho, de outros, né? Eles não foram frequentes, foram poucas vezes que apareceram. Eu devo dizer assim, ó, que do meu pai foram 2 vezes, da minha mãe 1, e do meu filho Leonardo 2 vezes, dos transcomunicadores e dos outros que eu não conhecia foram 1 vez. Aí, de repente, na tela apareceu o que eu entendo como a Via Láctea. Parecia uma poeira cósmica colorida, com pontos de luz, que vamos supor que sejam as estrelas, né, que brilham. Eram pontinhos de luz que tinha, né? Era uma coisa linda. Quando eu visualizei isso aí, me deu uma sensação de plenitude. É como se meu corpo imergisse em tudo aquilo, ficou tudo escuro, era um breu. E eu só estava perto daquela poeira cósmica, como se eu estivesse boiando dentro daquilo. Uma sensação do todo, assim, ó, que eu fazia parte daquilo, que aquilo era a origem, que aquilo era o fim, tá? Mas que aquilo existia ao mesmo tempo, estava presente dentro da gente. Era uma coisa impressionante.
Era uma coisa impressionante. Como se eu tivesse sentido a presença do Deus. De Deus. Porque era uma sensação que fica até difícil de eu explicar, Carlos. Sabe? Porque ficou tudo escuro. O silêncio era absurdo. Eu estava dentro de tudo aquilo. Não tinha mais nada, era só eu e essa imagem. E como se eu estivesse ali vagando naquela sensação toda. Uma sensação maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Aí aconteceu um fato interessante, depois dessa sensação maravilhosa. Eu imediatamente, eu estava de novo numa cama de hospital, e aí que veio um fato, até conversei com meu filho para perguntar, porque como ele me acompanhou, né, acompanhou assim, ele visitava, né, ele tinha horários e minutos para ficar me olhando ali na CTI, né, que a gente ficava dentro de box, né, individuais. E ele sempre me disse, mãe, era tudo escuro, tu estava entubada e tudo mais. Então eu me sentia naquela cama, tinha uma certa luz, mas era uma luz gostosa, uma luz quente, nada que me afetasse o olhar e tudo mais. Eu estava de olhos abertos e ouvi uma enfermeira, eu sei que ela não era médica, ela era uma enfermeira, ela perguntou, Sueli, você quer tirar o tubo? Aí eu falei para ela que eu queria. Ela falou assim, então tá, eu vou falar com o doutor. E eu vi ela conversando com o doutor. Olha, a Sueli quer tirar o tubo. Aí ela voltou, né, a sensação que eu tive é que ela foi até um lugar falar com ele, depois ela voltou. Aí ela voltou e disse assim, olha, o doutor vai tirar teu tubo, mas a responsabilidade é toda tua. E eu disse para ela que sim, que a responsabilidade é minha. Não estava com medo, não estava com nada. Ao mesmo tempo, eu me senti, aí sim eu senti o tempo. Parecia estar demorando para ele fazer esse procedimento, tirar o tubo. Só que quando eu virava a cabeça, eu sentia que tinha uma pessoa do meu lado. Aliás, tinha uma presença masculina do meu lado o tempo todo. Que eu também não vi o rosto. Mas era uma presença masculina de homem jovem. Então eu virei o meu rosto, olhei e eu não vi em momento algum, no momento que eu virei o rosto e olhei para ver quem era que estava do meu lado, tá? Eu não vi que eu estava entubada, não vi, porque você está entubado, você fica praticamente cheia de tubos, está toda, né, monitorada. Nada disso, eu estava com o corpo sem ter nada. Como se estivesse aqui agora, como eu estou agora aqui. Então nada disso, foi uma coisa que me confundiu muito, porque eu perguntei para o meu filho, será que isso aí foi quando eu já estava acordando? Ou será isso aí ainda faz parte, né, do processo que eu estava vivenciando? Ele disse, mãe, não tinha como tu virar de lado. Né? Tu estava toda cheia de equipamento. E o quarto sempre estava escurinho. E ali estava bastante claro, eu ouvia ela conversando com o médico, tudo. E foi uma coisa que me deixou em dúvida. Em qual realidade eu estava vivendo naquele momento. Me deixou muita dúvida. Bom, passado isso tudo, eles começaram, como eu fui pronada, né, quando eles colocam a gente de barriga para baixo, assim, eu comecei, segundo o meu filho me disse, que nada disso eu senti. Nada. Ele me disse que eu comecei a ter uma boa resposta. Inclusive ele comenta sempre que foi assim, ó, que a médica foi de uma perspicácia incrível, porque para pronar também tem que ter uma manobra que requer cuidado, né? Que isso aí pode complicar ou não. Pode salvar a vida como pode complicar. Então assim, ela foi no momento certo e no tempo certo que fizeram isso em mim. Foi isso que meu filho me disse. E realmente, assim que me pronaram, eu comecei a ter uma resposta melhor no organismo, e a partir daí,
eles começaram a diminuir a ventilação mecânica, né? Eu comecei a responder bem com o meu próprio pulmão, graças a Deus, eu comecei a responder bem, e fui estubada. Né? Depois de 8 dias eu fui estubada. Quando eu acordo, quando eles começam a diminuir a tua sedação, você dorme um pouco, acorda, mas aí eu já estava bem, sabendo que eu estava ali num quarto, num box ali, e aí é que vem aquela sensação eu vou chamar de quando a gente volta pro corpo mesmo, né? São bem difíceis, porque você tá com sonda, tudo quanto é lugar, né? A gente fica amarrado na cama, tá? Fica em contenção, que eles chamam, né? Que é para que você para não ter risco de queda, tá? E os enfermeiros vêm ali, te medicam e tudo mais. É um processo doloroso assim, porque o corpo físico, ele sente muito, né? Eu tinha vontade de sair correndo dali, quando eu me dei conta de onde eu estava. Inclusive, uma das enfermeiras chegou para mim, Sueli, foi assim, quando eu comecei a acordar, Sueli, você sabe que você está aqui no hospital tal, né? Eu fiquei quieta, porque eu achei que todo esse tempo eu estava em outro hospital. Eu fiquei quieta. Foi assim, foi a primeira coisa, eu fiquei quieta. Porque aí eu me dei conta, né, comecei a me dar conta que tudo aquilo que eu vivi era uma outra realidade. Passei a depois disso, né, assim, bem centrado, que eu estava aqui no hospital esse, e aí a partir daí começou o processo, né, de tentar me fazer reagir mais, aqueles cuidados. Eu saí do risco, graças a Deus, tinha saído do risco, porque eu estava em risco, sim, né, passei 24 horas onde seria decisiva a minha vida, se eu iria voltar ou se eu não voltaria mais. Se eu não tivesse voltado mais, eu estava tendo uma experiência maravilhosa. Quando eu voltei, eu pensei muito sobre isso, porque a gente não esquece de tudo aquilo que eu vivenciei. Quem passou por isso sabe disso, que a gente não esquece do que a gente vivenciou. Eu fiquei muito feliz de ver meu filho ali comigo, fiquei muito feliz, muito grata por ter voltado, e com a sensação, Carlos, que eu tenho uma missão muito grande a cumprir aqui ainda. Eu não tenho dúvidas disso. Como ser humano, às vezes uma pequena palavra que eu possa ajudar alguém, tá? Mesmo no meu trabalho de transcomunicação, eu sei que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então, o que eu sinto hoje é que eu tenho uma segunda chance, tá? Isso é o meu sentimento. Que eu renasci para viver uma coisa muito melhor, até o tempo que for o meu tempo de realmente deixar, digamos, essa realidade aqui, para então retornar, né, para o outro plano, porque a impressão que eu tenho é que aquilo está sempre lá. Então, o que me espera pela experiência que eu tenho é uma coisa muito boa. E me deu essa sensação, assim, mesmo de felicidade, porque eu sabia que eu tinha alguma coisa para cumprir aqui. Hoje eu sei o que é, né, essa vivência que eu tenho que ter com meu filho. Inclusive, ele me disse uma coisa muito importante, ele ficou em desespero quando aconteceu isso comigo, e ele me disse: mãe, eu só vivi 20 anos contigo, porque ele tem 20 anos. Mãe, eu só fiquei contigo durante 20 anos. Então eu estava desesperado, porque eu queria viver mais contigo. 20 anos é muito pouco. E realmente, sabe, isso me tocou bastante quando ele me disse, e eu tô com uma sede de viver incrível, né, de viver aqui, de cumprir com a minha missão, com a minha tarefa, isso nas pequenas coisas. Eu não almejo grandes coisas. Eu almejo viver a vida, ser feliz com as pequenas coisas. Por que, Carlos, isso? Porque a nossa recuperação, ela é muito dolorosa e muito lenta. O Covid, ele está sendo um problema, primeiro, porque ele exige
uma equipe multidisciplinar inteiramente dedicada ao paciente. Então, é muito envolvimento de vários profissionais da área da saúde. Outra, por bastante tempo. Eu fiquei quase 30 dias. Tem gente que fica 60. Então, isso aí demanda um tempo, assim, ó, de dedicação para aquele paciente incrível. É uma coisa muito, muito séria, tá? Eu perdi toda a função motora do meu corpo. Toda a função motora. Eu não conseguia pegar num celular. A gente perde a força. A força, completamente a força. Tá? Eu sou uma mulher de 59 anos de idade. Me considero jovem ainda. E fiquei assim, como se fosse uma velhinha de 100. E tem velhinho de 100 que estava melhor que eu, com certeza. Então eu não consegui, não tinha força. Sempre trêmula, assim, ó. Eu precisei, dentro do hospital, precisei da fisioterapia, precisei de fonoaudióloga, tá? Porque eu passei 20 dias só me alimentando através de sonda. Soro era minha água, eu pedia, pelo amor de Deus, para me molharem a boca, porque eu sentia muita sede e não dava para beber, não pode, porque afrouxa um pouquinho toda a orofaringe aqui, ela dá ela afrouxa, né? O tubo, depois que você tira, você ainda sente um pouquinho de incômodo, né, da intubação. Então, assim, ó, eu vim para casa, não fiz 30 dias que eu tô em casa me recuperando. Eu saí do hospital no dia 1º, no dia 1º de março, era para mim sair lá pelo dia 3 de março. Mas eu falei para os médicos que eu estava apta a ir para casa, pedi para eles, eu já estava curada, tá? A médica já disse que fizeram os exames em mim, né? O pulmão já estava cicatrizando, e eu optei por vir porque naquela madrugada do dia 1º, que foi de domingo para segunda, eu fui fazer, que para ser liberada ela queria fazer uma tomografia, uma outra tomografia minha antes de me liberar do hospital. Então, como estava muito cheio o hospital, muita gente entrando, às 2h30 da manhã que foram me buscar para poder fazer a tal da tomografia. Eu me deparei no corredor ali com pessoas já falecidas, assim, claro, tudo organizado, subindo o elevador, assim, de maca, né, já com pano, todo coberto. Aquilo ali me deu uma coisa. Falei, meu Deus, eu tô viva, sabe? Eu não quero ficar aqui, até porque eu posso estar ocupando o lugar de alguém que precisa entrar. Eu já não estava mais na ala de Covid, mas sempre é um leito que tu vai liberar. Então tudo isso passou na minha cabeça, assim, eu me esforcei muito para começar a andar, né, mesmo lá dentro do hospital, para dar os primeiros passos. A gente fica usando fralda, né, você vira um bebê, sabe, um bebê. Então assim, eu não conseguia tomar banho, né, as pessoas que tinham que dar banho em mim, fazer tudo, me limpar. Eu não tinha força para evacuar, sabe? Então o teu corpo fica entregue. É muito, muito, muito difícil, tá? Todos, praticamente, que sofrem o processo, principalmente o processo da intubação, faz parte disso aí. O fisioterapeuta diz que isso se chama polineuro... Ele deu um nome. Agora não estou me lembrando. É polineuro... Alguma coisa assim, que os músculos ficam totalmente sem função, precisam ser reanimados de novo, né, digamos assim, que é por causa do cérebro, uma coisa assim, que manda o comando, e aí tu não tem um reflexo, né, porque eu não conseguia levantar, não sabia o que era levantar. E, a partir daí, eles fizeram uma fisioterapia, comecei a andar de andador lá, então, para ter mais autonomia sobre o meu corpo, eu comecei a me esforçar muito. É um cansaço absurdo, é como se eu tivesse... O passo que eu dava da cama até o banheiro com o andador é como se eu tivesse ido até o litoral e voltado, a pé. Tá? Pra vocês terem uma ideia do que é isso aí. Então, saí no dia 1º, vim para minha casa, dei continuidade no tratamento da fisioterapia. Hoje,
estou me sentindo fortalecida, bem fortalecida, né? Ainda tenho, né, um pouco ainda de fraqueza, assim, que faz parte, né? Mas já tô no caminho, assim, dos 100%. Sueli, nós estamos fazendo uma exceção nessa entrevista, porque hoje nós estamos no dia 25 de março, faz 25 dias que você saiu do hospital, e nós vamos publicar em seguida, assim que pudermos, essa entrevista, porque diz respeito ao Covid. E aí, a minha primeira pergunta é a seguinte: você entendeu de alguma forma o que é esse Covid, o que ele está fazendo aqui entre nós, por que nós estamos passando por isso, quando você estava nesta outra realidade? Não deixe de assistir a segunda parte dessa entrevista, que já está disponível, onde a Sueli responde perguntas a respeito da EQM que teve durante a Covid-19. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?